Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à Política Como Ela É no ar. E hoje nós vamos começar tendo aqui uma prosa geopolítica, né? Vamos falar sobre a nossa perspectiva, como nós acreditamos que estará o mundo em 2025. É claro que o mundo é grande, o mundo tem muitos países, os países se organizam de várias formas diferentes. Então nós vamos falar um pouco mais aqui sobre uma pincelada sobre os principais países do mundo atualmente, essa disputa, né, BRICS e os Estados Unidos, né, a ordem unipolar versus a ordem multipolar. Então vem com a gente que a live hoje vai ser muito bacana. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem essa nossa prosa geopolítica. Então vamos falar um pouco sobre 4 países aqui que, ao meu ver, são os países que exercem maior poder econômico ou poder bélico atualmente no mundo. Então penso que seja importante, fundamental, nos prestar um pouco de atenção em 4 países: Estados Unidos, Rússia, né? Então são os dois que possuem maior número, por exemplo, de ogivas nucleares, mais a China e a Alemanha. A Alemanha, que é, né, a economia ali, né, o motor econômico ali da Europa, mas que 2024 enfrentou crise política e econômica. Crise econômica, sobretudo por conta da energia, né, e a guerra por procuração entre Ucrânia representando a OTAN versus a Rússia encareceu muito, né, as coisas na Alemanha. E aí crise política, né, o primeiro-ministro do Partido Social Democrata caiu, né, o Olaf Scholz, e então a Alemanha em crise ali na União Europeia ali. Então a União Europeia fechando esse acordo com o Mercosul, que muitos consideram um baita de um acordo, outros têm aí uma determinada crítica, mas esse acordo econômico, pelo que nós dialogamos nas nossas lives aqui em 2024, inclusive, só foi fechado porque a Europa tenta uma salvaguarda aí contra o BRICS, que vem crescendo, e contra os Estados Unidos, que com Trump deve fechar um pouco mais a sua economia. Vamos curtindo, compartilhando, deixando o like de vocês. Então a Alemanha, né, em 2025, com um desafio enorme de sair dessa sua crise política e econômica. A tendência lá é que haja eleições e que a extrema-direita, isso mesmo, a extrema-direita ou vença ou saia fortalecida, ou vença ou saia fortalecida na Alemanha. E o próprio bloco europeu ali enfrenta determinadas crises, né? Então não sabemos, por exemplo, se todos vão aceitar o acordo com o Mercosul. Nós temos ali a França também vivendo crise política. Então a Alemanha entrará em 2025 com esse grande desafio. Dentro disso, nós vamos ter o Donald Trump assumindo dia 20 de janeiro lá nos Estados Unidos e anunciando já aí, né, o seu Twitter giratório com várias medidas já anunciadas, né, de anexar o Canadá, anexar o Canal do Panamá, comprar a Groenlândia, terminar o muro ali, isolando o México e taxando os países do BRICS. Vejam, tem mais, mas só essas, se ele cumprir umas 2 ou 3 dessas, já é algo assim estrondoso. O que anuncia, o que prenuncia para o mundo essas decisões do Donald Trump? Um mundo mais fechado do ponto de vista comercial. Então, enquanto a China, que é o grande motor comercial hoje do mundo, né, o PIB que mais cresce, a China contribuiu muito para que a inflação fosse baixa no mundo inteiro, porque ela desenvolveu
sendo trabalho escravo ou não, mas ela desenvolveu um método de produção que produz muita coisa a preços menores, né? E criou aí, está criando a sua rota da seda. Então ela produz e vende muita coisa a preços acessíveis, o que ajudou a diminuir a inflação no mundo inteiro. A grande questão é, com os Estados Unidos taxando, né, os produtos chineses e quanto tempo que vai demorar essa desdolarização, então como é que vai ser a economia chinesa o ano que vem. Como é que fica também Taiwan, né? A China, os Estados Unidos têm incentivado conflitos ali entre China e Taiwan. Rússia, né, que é também uma potência nuclear aí, está em guerra há 3 anos com a Ucrânia, que faz a guerra por procuração, já que representa a OTAN, os Estados Unidos, nesse conflito. E ela tem crescido, né, internamente, né, se surpreendeu o mundo porque as sanções, tudo que, né, o roubo de recursos dela por parte da Europa, dos Estados Unidos, não a abateu economicamente. Mas enfrenta uma guerra de 3 anos já, e uma guerra que tem sido uma guerra dura. Outro dia um general russo morreu em plena Moscou, né? Foi assassinado lá pela Ucrânia, serviço secreto da Ucrânia. Então há quem diga que haverá paz, né, entre Ucrânia e Rússia, entre OTAN e Rússia neste ano 2025. Pelo menos essa é a promessa do Trump. Se haverá ou não a paz, não sabemos, mas ela é possível, uma vez que talvez a Rússia precise de um tempo, né, para poder reorganizar, né, não só as suas fronteiras, mas reorganizar também o seu exército, reorganizar as suas situação. Um país 3 anos é muito tempo aí sob uma tensão dessa. Você vê que nesses 3 anos já caiu, já explodiu um Embraer, né, que transportava aquele Prigozhin, que era o líder do exército Wagner lá, que tentou marchar sobre Moscou, né? Aquele avião explodiu, morreu vários do grupo dele lá. E agora uma outra aeronave foi abatida por mísseis, né? Por bateria antiaérea ali russa, que atingiu mais uma aeronave que acabou caindo ali na fronteira da Rússia e que matou aí 28 pessoas. Então é algo assim surreal o que essa guerra traz de prejuízo para ambos os países. Do lado da Ucrânia também, né? Milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia, mortes e tudo mais. Então a Rússia, o grande desafio dela é por fim a essa guerra ou ganhar a guerra, né? Ela não tem conseguido, então essa guerra é o grande desafio. E a grande questão é se ela mantém, né, esse acordo tático e estreito com a China, né? Precisamos acompanhar isso. A China que tem o seu conflito com Taiwan. Então, vejam, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China. Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China. Falamos dos 4 que eu considero aqui os 4 principais países aí na geopolítica mundial. Podemos falar também em 3 blocos importantes, né? Esse bloco comercial Mercosul e União Europeia. Começou agora, ninguém sabe se vai sair do papel realmente. Os países ali, né, que giram em torno ali dos Estados Unidos, né, o chamado G7, né, a ordem unipolar que os Estados Unidos lidera, e o BRICS, né, que cresceu muito, recebeu vários países e podem receber vários países mais aí em 2025 e que tem o desafio de desdolarizar o mundo. Então já detém 40%, né, do comércio mundial, né, é uma população extensa aí que fazem parte desses países, então são essas questões que estão colocadas. O que eu vejo, o que eu espero para 2026 em relação à geopolítica?
Eu vejo aí inflação alta, né, sobretudo devido a essa política feudalista do Donald Trump, e não só feudalista, né, mas também ele não esconde de ninguém que ele quer prejudicar não só a logística, o escoamento, mas também os preços dos produtos chineses. China, né, tendo que lidar com esse enfrentamento que agora não é só comercial, ele também é bélico, né, ainda que por procuração, porque os Estados Unidos está armando e incentivando Taiwan. Estados Unidos armou ali e ajudou o Israel a conquistar ali a Síria, que é uma importante rota ali para a China. Também há uma ameaça, né, em relação aos Estados Unidos invadir o Irã, né, ou até a própria Venezuela. Então são desafios colocados aí para 2026. 2025, quer dizer. E vocês? Quais desafios que vocês vê colocar na geopolítica para 2025? Curta, comente, compartilhe. Eu vou apagar a live aqui e já volto nesse mesmo segundo. Fiquem por aí.